Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo agora. Eu sou Amanda Machado, faço parte da equipe de comunicação do Fórum Social Mundial da Saúde e Seguridade Social, junto com a Rafaela de Negri. E hoje a gente está aqui em mais um capítulo da série Conversando com Seguridade, com o professor Evilásio Salvador. E como vocês já sabem, essa série de Conversando com a Seguridade do nosso fórum é uma série em que a gente pretende conversar justamente sobre seguridade social ampliada e todos os temas que perpassam a seguridade social. Então, e sempre dentro de uma ótica anticapitalista. E então hoje a gente vai conversar um pouquinho com o professor Evilásio e com isso eu já passo a palavra para que ele possa se apresentar para vocês. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Bom dia, Amanda. Bom dia e boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão acompanhando esse canal. É um prazer conversar com o Fórum Social Mundial da Saúde e de Seguridade Social. Acho um tema fundamental sempre conversar sobre seguridade. Bom, eu sou economista de formação original, fiz mestrado, doutorado em política social e pós-doutorado em serviço social. Atualmente eu sou professor da Universidade de Brasília, no Departamento de Serviço Social e nos cursos de mestrado e doutorado em política social. E coordeno um núcleo de pesquisa que chama-se FOPS, né? Núcleo de Estudos e Pesquisa em Fundo Público, Orçamento, Hegemonia e Políticas Sociais. Bom, venho me dedicando aí ao estudo de orçamento, fundo público e financiamento das políticas sociais e da Seguridade Social em particular. Perfeito, muito obrigada, professora Evilásio. E agora, então, a gente já vai começar com as nossas perguntas, né? As perguntas direcionadoras, para que a gente consiga aqui conversar um pouquinho sobre esse tema que o Evilásio estuda e traz, né? Então, acho que o primeiro, e talvez uma das mais básicas perguntas, apesar de ser complexa a sua resposta, é o que é o fenômeno da financiarização e como ele se relaciona com o Estado e a Seguridade Social. Bom, essa é uma boa questão e você já colocou na sua pergunta inicial a complexidade, né, da resposta ou da tematização disso, né? De uma maneira geral, né, a financiarização é um fenômeno típico do capitalismo contemporâneo, do capitalismo atual, e que na literatura, né, aparece como uma parte das transformações, né, nesse modo de produção capitalista, né, a partir de meados dos anos 70, né, mas dado um esgotamento de um determinado padrão de funcionamento do sistema e que já dá sinais de esgotamento a partir do final dos anos 60. Né? Mas se vamos mais atrás, se quisermos investigarmos, né, as suas raízes, né, a gente vai encontrar, né, boas indicações já no debate dos séculos XVIII, XIX, né, o próprio Marx, no livro 3, né, do Capital, ele dedica toda a seção 5, né, que é um livro que ele não concluiu, né, foi o Engels que acabou finalizando esse livro, mas, por exemplo, lá você já encontra, né, vários elementos para a discussão do capital portador de juros e do capital fictício, né, que são fundamentais, né, para compreender, inclusive, o fenômeno atual, né, da financiarização. Né? Ou seja, o fato de existir capitalistas que serão prestamistas e que vai exigir um retorno, né, de uma mais-valia adicional, né, para remunerar os portadores desses juros. Né? E Marx vai lá apontar um desdobramento disso, né, que vai ser o capital fictício, né, ou seja, vai gerar títulos, né, como títulos da dívida pública, debêntures, letras de câmbio, né, estão falando da época dele, né, e isso vai significar um processo, né, indicativo, né, de financiarização do capitalismo. Agora, do ponto de vista de ganhar em volume, em exponencial e marcar as transformações
e, sobretudo, sua relação com o Estado, a gente tem que compreender isso inserido na crise do capital, e, vamos dizer assim, uma segunda grande crise que começa com o esgotamento de um padrão de regulação que você estabeleceu no segundo pós-guerra, né? Ou seja, o período de 1945 a 1975 é marcado principalmente nos países centrais, mas também na periferia do capitalismo, né? O próprio Brasil desenvolve, né, um embrião, vamos dizer assim, no sistema de seguridade social, ainda que as políticas andando de forma separadas, política de saúde, de previdência, né, assistência social só na Constituição, que vai ser reconhecida como política pública. Mas, enfim, nesse período de 45 a 75, você tem um padrão, né, e muitos adotam como os anos de ouro do capitalismo, né, onde você registra ganhos de produtividade com crescimento real de salário, né? Isso envolve toda uma estruturação em termos do Estado, né, de política fiscal, da política keynesiana, né, de expansão dos gastos públicos, expansão do orçamento, uma maior intervenção do Estado, né, no chão da fábrica, na produção, o regime fordista de acumulação, e na proteção social, as ideias beveridianas, né, iniciada ainda na Inglaterra em 41 e 42, implementada a partir de 45, vai meio que se generalizar, né, como a busca de um sistema universal de proteção, né, que é um pouco isso que o Fórum Social Mundial também busca, né, ou seja, a defesa da universalização, da ampliação dos direitos no âmbito da seguridade social. Então, você tem um desenvolvimento disso e há um fator importante nisso, que é um acordo que é feito ao final da Segunda Guerra, que é conhecido como Acordo de Bretton Woods. Esse acordo ele vai garantir uma estabilidade financeira mundial, né? Ou seja, as moedas do mundo inteiro, os principais países, seriam conversíveis ao dólar e esse garantiria, né, uma proporção vinculada ao ouro, né? Conhecido como padrão ouro-dólar e do Acordo de Bretton Woods. Isso garantiu por esse conjunto de políticas, vamos dizer assim, garantiu uma relativa, né, estabilidade, não um sistema que tradicionalmente é instável, né, sempre suscetível à crise, né? Você passa mais ou menos algo como 30 anos com a produção física, a produção industrial, né, puxando o modo de regulação capitalista, com um modelo fordista, com intervenções governamentais de políticas keynesianas e com um determinado padrão de proteção social se expandindo, com a expansão dos gastos sociais, né, e sai, antes do segundo pós-guerra, de 3% do PIB nos países centrais para algo como 19%, 20% do PIB aí no final dos anos 60, né, que mostra claramente um direcionamento disso, né? Você tem um determinado padrão de comportamento. Mas isso leva a um esgotamento, né? Você vai ter uma crise aí já em 67, 68, com queda de produtividade, com superprodução, com subconsumo e com dificuldades de reinvestimento, né, dos lucros capitalistas na manutenção, né, desse processo iniciado, né, com pressões dos trabalhadores, né, como também lembrar que toda essa expansão da proteção da Seguridade Social foi um processo de uma resposta do capital à luta dos trabalhadores, da classe operária e contra a expansão do modelo socialista, né? Vamos lembrar que tivemos a Revolução Russa, em 17, você tem aí, ao final da Segunda Guerra, 1/3 dos países no mundo no regime socialista, né? Então, o capital buscou dar uma resposta a isso, mas esse tema entra em crise aí nesse período, né? Então, e com a não investimento e depois com o choque do petróleo, meados dos primeiros anos da década de 70, você tem literalmente o esgotamento, né? Esgotamento, um processo de reestruturação produtiva, uma ofensiva do capital contra essas conquistas sociais, né? de maneira
a tentar retroagir nesses direitos, ou as chamadas reformas, né, que eu prefiro chamar de contra-reformas, uma crítica à intervenção do Estado, com a chamada também crise fiscal, né, que é muito mais uma origem da crise do capital. Não, veja, o Estado, o fundo público, ele vai ter que responder a uma demanda do interesses do capital, né, para continuar o crescimento econômico, para ter renúncias fiscais, etc. E, ao mesmo tempo, com a crise, os trabalhadores ficam desempregados e vão demandar, por exemplo, maior proteção do Estado, né? E isso gera, né, um processo de déficit orçamentários. E, do ponto de vista da regulação econômica, financeira, monetária, você vai ter o abandono do acordo de Bretton Woods, né? Isso eu acho que é chave nesse processo da financiarização. Por que isso, né? Então, você vai ter, com esse abandono, você vai gerar, e a gota d'água, né, foi a crise do petróleo, você vai gerar mundialmente uma instabilidade, né, em termos de moeda, de juros e de câmbio, né? Então, o capital vai buscar se globalizar, né? Ou seja, vai buscar uma mundialização, como coloca Chesney, né? Eu prefiro, inclusive, esse termo, né? Inclusive, o próprio termo globalização não é nem novo, né? Lá no Manifesto Comunista de Marx e Engels, eles falam, o capital busca a sua expansão global. Então, nesse processo de busca dessa expansão, né, para além dos limites territoriais, vai o primeiro, vamos dizer assim, chamar de setor, né, os primeiros capitais que buscam essa mundialização é exatamente a área financeira, o capital financeiro, né, em associação do capital industrial e do capital bancário, né? Por exemplo, a gente pode ver muito bem claramente esse desenho, essa literatura na Conceição Tavares, no Luiz Fiore, naquele livro Desajuste Global, né, que fala um pouco esse processo da chamada globalização financeira, né? Então, com isso, né, vamos dizer assim, mais ou menos consenso que há um predomínio a partir dos anos 70 da economia não produtiva ou do setor financeiro sobre os demais setores da economia, né, que vão puxar essa busca em torno de um maior retorno do seu capital em produtos financeiros, em aplicações financeiras, em recursos que não são da produção. Veja, padrão dominante até 45, 75 seriam chamados investimentos produtivos, né? Você, sei lá, tem que montar a fábrica, tem que esperar a rentabilidade daquele negócio, a maturidade, né? O Keynes fala em eficiência marginal do capital, porque com a estabilidade mundial de juros e de câmbio, você não tem como ter outro retorno, né? Você está mais ou menos zerado, não tem onde concorrer com isso. Com o fim do acordo de Bretton Woods e essa instabilidade, a taxa de juros, a taxa de câmbio e as especulações contra as moedas locais vão se desenvolver, né? Vão ser um atrativo. Isso leva o setor financeiro, as instituições financeiras, ao desenvolvimento de um conjunto de produtos financeiros, produtos bancários, para atrair esse capital. Então, assim, isso vai ocorrer, né? Manda em vários países do mundo, e a periferia, em seguida, vem isso, né? A periferia do capitalismo, os países da América Latina, e depois o leste europeu, a partir do fim do socialismo real, vai passar também a ser um campo de atração nisso. Bom, e onde que tem ligação isso com seguridade social, com política social, que, afinal de contas, é a nossa conversa aqui, né? Onde que estão as poupanças colocadas, né? Onde que tem maior conjunto de reserva de recursos? São as poupanças dos trabalhadores, a partir do sistema de seguridade social, desde o início da sua expansão de maneira universal de 45 para cá, né? Então, essas poupanças, chamadas poupanças previdenciárias, esses fundos previdenciários, né, vão virar uma parte da cobiça do sistema financeiro, né? Ou seja, vai ter um ataque a essas poupanças previdenciárias, de maneira a jogar no mercado financeiro. E mais, né, para cobrir os déficits orçamentários, os governos passam a emitir títulos, né,
se autofinanciar, para financiar o socorro à crise do capital, ou para financiar a continuidade de investimentos, ou para atender a mecanismos de proteção social. E esse financiamento significa emissão de títulos, né? Esses títulos, lembrando já o Marx lá, vão criar vários produtos chamados de capital fictício, né? De maneira que você vai tendo um deslocamento entre a base produtiva, a base real e a esfera financeira, né? Você vai ter um deslocamento nesse processo, né? E isso vai ser objeto de crises constantes, né? Chamadas crises financeiras, né? E vai se agravar ainda mais quando a periferia entra nesse processo, né? Se a gente lembrar as recomendações do Consenso de Washington, ela vai recomendar aos países periféricos que abram seus mercados financeiros, que se internacionalizem e que eles façam contra as reformas, sobretudo um sistema previdenciário. E, ao fazer isso, você vai criar produtos para serem vendidos no mercado financeiro. Você vai ter uma expansão disso, né? Então, essa instabilidade vai ser gerada. Nos anos 90, a gente vai assistir isso muito claramente na América Latina, né? E o mundo afora. Você vai ter a crise da Rússia, depois você vai ter a Argentina, você vai ter Brasil, você vai ter Tailândia, né? Você vai ter um conjunto de países em crises permanente, muito vinculado a essa esfera financeira, né? A esse deslocamento que vai ocorrendo. Então, essa pressão que você vai ter contra o Estado, contra a proteção social. Então, a grande crise de 2008 está diretamente, né, vinculado a esse processo da financiarização. Do ponto de vista da seguridade social, aí vai ser um nicho em disputa permanente, né? Ou seja, vai ocorrer uma disputa permanente com o mercado financeiro, né? Estimas que mundo afora é algo como 10% do orçamento público é ocupado, por exemplo, com o pagamento de dívida pública, com juros comprometidos. Aqui no Brasil chega a algo como 27%, 28% entre juros e amortização em pagamento efetivo, né, em dinheiro despendido para o lado financeiro da economia. Aí, o mercado financeiro, esses rentistas, e também os chamados investidores institucionais, também é importante, não passa só por dentro do sistema financeiro, mas os fundos de pensão, fundos de investimentos, fundos mútuos, né, vão brigar em busca dessa remuneração, desses títulos, desse retorno rápido, né? Vamos assistir um cassino financeiro global, né? E o que vai ocorrer, né, nessa disputa com a Seguridade Social. Então, você vai pressionar primeiro, né, o Estado para que uma parte importante do orçamento do fundo público seja destinado à esfera da financiarização, ou seja, ao pagamento de juros e amortização de dívida, aos rentistas, né, que vão viver de juros das dívidas, ou para atendimento dos investidores institucionais, né, esse retorno. Vão pressionar o Estado a fazer contra-reformas, não só para sobrar esses recursos, mas para abrir espaço no mercado para o setor privado financeiro, né? Então, por exemplo, o que você vai assistir no Brasil? Uma expansão, por exemplo, de fundos de pensão, aberto e fechado. Então, que vai concorrer diretamente com a Previdência Social, que pertence e deveria ser uma proteção de garantia de direitos dos trabalhadores. A Previdência hoje praticamente paga benefício de até 2 salários mínimos, né? A última contra-reforma realizada por esse desgoverno de plantão deixou, né, os brasileiros muito distante, né, do direito, por exemplo, à aposentadoria. Mas temos uns outros campos, né? A saúde, por exemplo. Vai ocorrer uma expansão dos planos de saúde privados, né? Agora, menos por conta da crise, né? Vocês acompanham mais do que eu essa situação. Então, essas grandes operadoras também de plano de saúde estão todas vinculadas com seus braços financeiros, né? São operadoras que atuam fortemente no mercado financeiro ou em ações de bolsa de valores, né? Que é um outro tipo de capital fictício que Marx também apontava. E na própria assistência social, né? A gente vai assistir, mesmo os mecanismos de transferência de renda, como Bolsa Família, uma bancarização que seria importante, mas é uma bancarização acompanhada da financiarização, com cartão de crédito, enfim. Você tem aí, sei lá, 2 milhões e meio de beneficiários do Bolsa Família que literalmente não sabe a diferença entre o benefício ou a dívida do cartão de crédito
ou dar contas especiais, né? Os dados mostram isso quando você olha, né? E aqui, bom, para finalizar, que essa primeira colocação já bastante longa, as pesquisas mais recentes que eu tenho acompanhado, os bancos no Brasil eles vêm desenvolvendo internamente setores e produtos vinculados à Seguridade Social. Então, se você pega o balanço do Banco do Brasil, o balanço do Itaú, o que você vai ver lá? Produtos vinculados diretamente à Seguridade Social. Por exemplo, esses bancos estão criando o índice de lucro da Seguridade Social. Olha o tamanho do absurdo. É o índice de lucro vinculado a produtos da Seguridade. Então, você vai olhar lá a expansão, né? Você já tem um percentual importante do lucro, ou das seguradoras, ou por exemplo, BB Seguridade, ou Itaú, que atua no campo da seguridade, uma rentabilidade, um retorno desses produtos. Isso é por conta, né, desse fenômeno associado à financiarização. E ele vem acompanhado de precarização das relações de trabalho, que vem acompanhado das contra-reformas previdenciárias e da ideologia neoliberal, né, que aí vai incentivar, não, de fato, a questão previdenciária é um problema seu, a questão de saúde é um problema individual, né? Então, isso a gente não pode, né, deixar de falar da questão ideológica fortemente que avança nesse período, né? Então, acho que, em linhas gerais, né, um tema tão complexo, né, acho que são as questões que eu teria para colocar inicialmente. E eu acho que é exatamente isso que você colocou, né, Vilazo, fazendo essa retomada histórica, muito boa, te agradeço pelo trabalho de ter feito isso, porque realmente acho que eu mesma não conhecia tanta coisa, acho muito bacana que o público tenha acesso a isso, e eu acho que é justamente essa tentativa, principalmente de desgovernos como que a gente está tendo agora, de afastar o público do assunto da economia e do que são finanças e do que o problema seu é individual e não coletivo. Então, é um projeto mesmo, né? É uma coisa que eles falam tão contra outras ideologias, mas como você mesmo disse, é uma questão ideológica também, o que eles estão trazendo. Então, excelente. E com isso, eu já até engajo na nossa segunda pergunta, que é justamente pensando nesse difícil acesso à informação e o conhecimento econômico pela maioria da população brasileira, como que se dá essa aproximação entre a sociedade civil e seu envolvimento nas políticas públicas econômicas? Essa questão é muito boa, porque há de uma forma permanente, sobretudo com a ideologia neoliberal, né? Desde lá do Hayek, a Milton Friedman e Consenso de Washington e os N documentos depois, né? Ou seja, o neoliberalismo mais se transveste de uma ideologia do que um conjunto de recomendações políticas, né? Como coloca um autor colombiano, por exemplo, Oela Socarrás, né? Que debate as várias etapas dessa configuração, ou Dardot e Laval, né, que são autores franceses, que vão dizer, o neoliberalismo passa a ser um modo de vida, que é isso que você falou, né, incentivo ao individualismo, essa situação. E por detrás disso está um forte tensionamento de sempre separar a economia da política, né? Se você olha a origem do pensamento econômico, os economistas clássicos, né, Smith, Ricardo, né, Malthus, são todos economistas que debatiam a economia política. Não havia essa separação, né? Esse entendimento era fundamental, né? Mas o tensionamento do capitalismo e tensionamento da ideologia neoliberal é que separar o debate político do debate econômico, né? Tudo passa a ser tudo aquilo que é relacionado às questões econômicas passa a ser um debate meramente técnico, né? Revestido, travestido de ciência, né? E é uma pseudociência, né? Na verdade, para justificar suas escolhas ideológicas, esses economistas, esses pensadores, transformam, né, a sua ideologia em recomendações. Ah, não, isso é consensual, né? Não se pode discutir a política macroeconômica no Brasil, porque a meta da inflação, a política cambial é desse jeito, você tem que subir sempre a taxa de juros para manter uma estabilidade econômica, né? Tudo isso, na realidade, é ideologia, né? Na realidade, são
opções econômicas, claramente, né, para atender a uma determinada classe social, uma classe dominante e as suas frações. Né? Aqui há interesses do agronegócio, há interesses da banca financeira, né? Ou seja, dessa fração de classe vinculada ao setor financeiro, há também interesses de frações vinculadas à construção civil e outros aí dentro do país, muito claramente. Né? Ou seja, só que isso é revestido, né, como uma questão técnica. Olha, isso não é uma questão política, são decisões técnicas. Né? O maior exemplo disso é dentro do orçamento público, dentro do debate sobre seguridade social, dentro do debate do orçamento fiscal. Né? Se passou aí a emenda constitucional 95, né, dizendo, olha, estamos gastando demais na área social, que é uma mentira deslavada. Né? Ou seja, o que vão levar o país nos próximos 20 anos é ser um dos países extremamente pobre, sem proteção social, incentivando fortemente a barbárie. Né? Esse debate não deveria ser nem de posições ideológicas, deveria ser um debate entre a civilidade e o pacto civilizatório e a barbárie. Né? Porque você olha, quem pratica 11, 12% do PIB de gastos correntes? País extremamente pobre. Você tem 11, 12 países no mundo, uma amostra de 190. E é isso que vão tentar transformar o Brasil em nome dessa ideologia, em nome dessa separação que diz, é técnica. Né? Então, assim, se diz, o orçamento é uma peça técnica, é só para os entendidos disso. Né? A população não entende disso. De fato, né? Se vai olhar, eles tornaram tão complexo, né? Você conseguir acompanhar uma peça orçamentária, né, chamada funcional programática, né, que vai ter lá, sei lá, 17, 18 dígitos, né, para conseguir isso. E esse governo, né, tudo vira sigilo de 100 anos, né, que torna ainda mais difícil o acompanhamento e a transparência dessa informação, que vai dificultando a sociedade civil no acesso e ao fazer essa discussão. E aí sobra pauta de costume, pauta de outras bobagens que se coloca na agenda pública, né? Em vez de se colocar claramente, né, fundamental o debate das políticas públicas, que aí entram as políticas econômicas e as políticas sociais. As duas não podem ser separadas. Decisões de políticas econômicas afetam claramente as políticas sociais. Só que se construiu uma blindagem do debate econômico, uma blindagem total. Isso vem da Constituição, inclusive, de 88. Se a gente olha lá, a Constituição vai ter várias recomendações de chamado controle social, eu prefiro chamar de controle democrático, né? Mas que remetia à participação da sociedade, por exemplo, via os conselhos. Da saúde é um dos mais importantes, né? Que já vinha antes da Constituição de 88, né? E que passa a ser fortalecido, mas aí com a representação, né? da população, das entidades, dos movimentos, né? Na assistência social, na previdência com o Conselho Quadripartite, no trabalho, na segurança alimentar, enfim, há um conjunto de políticas públicas que passa a ter a participação da sociedade, muitos desses conselhos, inclusive deliberativos, deliberando sobre orçamento, sobre isso, que é fundamental, né? Ou seja, o acesso, o conhecimento, a formação disso. Estávamos engrenando nessa democracia mais participativa, né? Já que, inclusive, os mecanismos de democracia direta são pouco usados no Brasil. A gente raramente faz plebiscito ou faz outro tipo de consulta mais direta, né? Mas essa forma, esses instrumentos fundamentais. Só que a própria Constituição, quando você olha, bom, e o desenho daqueles que vão lidar com a política econômica? Né? Qual é a participação da sociedade no Conselho Monetário Nacional, por exemplo, que dita as regras das políticas econômicas, que vai definir a taxa de juros? Bom, o Conselho Monetário Nacional chegou a ter 27 membros. Fernando Henrique Cardoso acabou na medida provisória que criou o Plano Real, né? Ele e o Itamar Franco, né? Ou seja, você vai lá e extingue simplesmente. Sim, não, na realidade, reduzir para 3 membros. Né? O presidente do Banco Central, à época, o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda. Hoje está reduzido ao quê? O super-ministro e o presidente do Banco Central. Não tem nenhuma participação popular, nenhum acesso nessa discussão. A Receita Federal, que delibera, que discute, que ajuda na formulação da política tributária. Quem participa? Ninguém. Né? Você não tem espaço disso. Né? O próprio ciclo
orçamentário, né, ficou completamente esvaziado nos últimos anos, sobretudo a partir do golpe do Michel Temer e com o atual governo nem se fala, né? Reduziu praticamente, extinguiu o PPA a poucos programas, né? Ou seja, se limita a uma audiência pública, uma coisa desse tipo, né? Então, ou seja, há um tensionamento que foi afastando a sociedade civil, a população, de acesso às informações e à deliberação sobre questões que diz respeito a todos nós, né? Ou seja, e aí a gente fala claramente, são questões fundamentais. Quem financia o Estado? Ou seja, quem vai pagar mais ou menos tributo proporcionalmente à sua renda e seu patrimônio, e com isso, super ricos, hiper ricos no Brasil passaram a não pagar nada de tributo. Você tem 55 mil brasileiros, donos de empresas, sócios de grandes companhias, que vivem de juros, quer dizer, de lucros e dividendos, que são isentos de imposto de renda. Eles representam 0,00% da população. Mas estão aí, né? E toda hora reclamam, inclusive, na imprensa de impostos. Eles que não pagam, né? Quando você pega, por exemplo, uma mulher negra, né, na base da pirâmide social, ganhando menos de um salário mínimo, ela chega a pagar 40%, 45% em carga tributária, né? Entre o seu tributo direto e seu indireto. Então, são questões revestidas de um tecnicismo, que parece simplesmente questões técnicas, né, questões econômicas, e que não caberia à população, quando ela deveria estar envolvida nisso, e a sociedade civil está envolvida. O Fórum faz um trabalho importante, outras entidades vinculadas à Seguridade Social tensionam o tempo inteiro nessa discussão, né? Acho que agora tem até uma movimentação da autoconvocação de uma conferência para discutir sistemas de proteção social. Esse é um assunto premente, né? Nós temos que colocar o cidadão a debater os temas econômicos na ordem do dia. Ou seja, tem que discutir a questão tributária, a questão orçamentária, a formulação das políticas sociais. Vamos lá entender o que é o artigo 6º da Constituição e por que ele não sai literalmente do papel no sentido da universalização dos direitos, né? Ou seja, isso tem que ser enfrentado, né? Então, assim, acho que movimentações em torno do Conselho, em torno de autoconvocação, em torno desse movimento que a sociedade está fazendo é fundamental, né? E cobrar, né, cada vez mais a transparência dos dados, das informações, né? A lei de acesso às informações, por exemplo, é desrespeitada dia e noite, né? Você pede e não obtém as informações, né? Você tem que, às vezes, acionar o Ministério Público, etc. Mas, para isso, é preciso também a gente, vamos dizer assim, qualificar nossas lideranças, discutir esses assuntos cada vez mais. Estava pensando na tua fala duas coisas. Primeiro, que quando você diz, né, sobre a mulher negra que paga impostos, também tem a questão dos impostos embutidos nos alimentos, em tudo que a gente consome, né? Depois, se você só quiser falar uma frase sobre isso, acho que seria bacana para o pessoal ouvir também, que é uma coisa que não é de conhecimento público e passa de um jeito muito sutil quando ele é trazido na mídia. E uma outra questão é justamente esse tecnicismo que você diz, que é muito da pós-política, né? Então, você realmente afasta a sociedade do que está acontecendo internamente no governo e na política por meio desse discurso pós-político que é muito empregado pelo Bolsonaro, né? Pelo atual desgoverno. Assim como a outra política também mas a pós-política no sentido de que vamos colocar técnicos aqui no governo que não necessariamente vão ser pessoas adequadas para fazer uma boa política pública acontecer. Então, esse discurso do técnico é realmente para afastar da sociedade civil qualquer decisão que seja tomada dentro de um gabinete. Então, acho importante também colocar a questão do que está acontecendo agora e de como isso é claramente uma questão pós-política. Bom, então eu queria, na tua resposta, só falar um pouquinho sobre a questão dos tributos nos alimentos e nos produtos, e aí depois, Evilás, eu já queria passar para uma terceira pergunta, que é a seguinte: pensando que na previsão orçamentária, à primeira vista, ela nos remete sempre a essa figura da garantia da efetivação de direitos constitucionais, e aqui nesse caso falando no Fórum dos Sociais,
Só que, na verdade, quando a gente aprofunda um pouco no estudo da própria realidade, o orçamento pode parecer agir mais como um limitador do que propriamente um viabilizador das políticas públicas. Eu queria saber o que você acha disso. Bom, sobre a questão tributária, bom, os tributos eles podem ser diretos ou indiretos, né? Ou ainda outro tipo de classificação, progressivos, regressivos, ou proporcionais, né? Bom, o que isso quer dizer, né? Um tributo regressivo é medida em que você aumenta a sua renda, o patrimônio, proporcionalmente você paga menos tributo, né? Isso é caracterizado por tributos indiretos, que são tributos que incidem sobre o consumo, a produção, enfim, mas que vai para o preço final de bens e serviços, né? Ou um tributo progressivo, que seria a medida que aumenta a sua renda e seu patrimônio, proporcionalmente você pagaria mais, né? Em geral, os tributos diretos que podem fazer esse papel, né? Como imposto de renda, outros impostos sobre patrimônio, imposto sobre grandes fortunas, até hoje não regulamentado. Bom, quando você olha o quadro brasileiro, a nossa característica é desses tributos indiretos, desses tributos regressivos, né? Você rodar aí os dados de União, Estados e municípios, você vai ver que mais de metade da carga tributária, você arrecada de impostos, contribuições sociais, contribuições econômicas, taxas sobre o PIB, vai vir desse tipo de tributação, da tributação indireta. Ou seja, e por que isso é importante? Porque ela é muito regressiva. Ela vai onerar exatamente os mais pobres. E mais grave, né, já que a gente falou de transparência também na questão anterior, não há transparência. Você está financiando o Estado, acha que não paga tributo, né? E, na realidade, está pagando, e muito tributo, né? Dona Maria, o seu João, né? Que vive do Bolsa Família, não paga o tributo e ainda recebe benefício do Estado. Não, ele está, na realidade, metade daquilo que recebe do Bolsa Família volta para o Estado, na forma de tributo. Quando ele vai comprar arroz, feijão, macarrão, etc. Isso é extremamente regressivo. Isso ainda onera ainda mais no Brasil as mulheres e as mulheres negras. Por quê? Porque elas estão na base dessa pirâmide, né? Ou seja, são praticamente 80%, 85% estão lá embaixo na pirâmide social. Ainda que algumas políticas nos últimos 14 anos, até 2014, tenham feito importantes inclusão e redução dessa desigualdade, mas estão retrocedendo a passos muito largos, né? E é uma questão também estrutural no país. E aí, quando você vai cruzar a renda dela com os dados tributários, vai ficar claramente, né, que essa é uma oneração muito mais forte. Quando você pega homens brancos que estão no topo da pirâmide, praticamente 75%, 76% desse topo são homens brancos, né? Então, eles vão pagar muito menos, proporcionalmente muito menos tributos do que quem está lá na base da pirâmide, né? Porque tem outros mecanismos de escapar, ou tem lucros e dividendos, ou dado ao seu patamar de renda, né? Quando você vai lá consumir, né? Bom, alguém que ganha 20 mil reais compra macarrão, paga o mesmo tributo que alguém que ganha o salário mínimo. Só que alguém que ganha o salário mínimo, se você desdobrar, é 33% da carga do macarrão, por exemplo, né? Se você pegar essa carga, dividir pelo salário mínimo, você vai ver que é uma proporção muito maior de quem ganha acima de 20 mil reais, que vai ser praticamente insignificante, né? Estou dando apenas esse exemplo. Quanto ao orçamento público e à efetividade das políticas públicas, sim, o que ocorre é que você criou um conjunto de mecanismos para limitar o orçamento, né? Na verdade, o orçamento, sobretudo a partir da emenda constitucional 95, que ficou limitado os gastos correntes ao no máximo a correção do IPCA, veja, ao máximo a correção, significa que todas as políticas públicas vão seguir isso, né? Você pega, por exemplo, uma função orçamentária. Uma função orçamentária é o maior agrupamento de despesa representativo numa política pública. Então, por exemplo, no Brasil tem dentro do orçamento uma função chamada Direitos da Cidadania, nome extremamente bonito, né? Que é para lidar com direitos humanos, igualdade racial, proteção das mulheres, enfim, conjunto vinculado aos direitos humanos.
Você vai olhar essa função a partir da emenda constitucional 95, você tinha valores deflacionados em 2000, ou seja, valores sem efeito da inflação, em 2016, algo superior a 2 bilhões de reais. Você teve a execução em 2019, abaixo de 1 bilhão. Né? Ou seja, você tem uma queda real de mais de 55%. Mostra claramente essa tua questão. Né? Ou seja, você não consegue garantir os direitos e, aliás, você está tendo, não é nem um subfinanciamento, você está tendo um desfinanciamento, né? Que é o que está ocorrendo também na saúde. Né? Saúde e as ações específicas da saúde, elas estão praticamente congeladas a partir da emenda constitucional. Né? Esses gastos, tirando os gastos extraordinários da Covid, mesmo assim muito pouco, no ano passado, o crescimento é vegetativo, né? Das ações específicas da política de saúde. Né? Então, isso mostra, né, esse limitador que você faz referência dentro do orçamento público. Mas isso, ao meu ver, tem muito mais a ver com o fato do desenho constitucional de 88 ter sido um enorme avanço do ponto de vista do financiamento das políticas sociais. Né? Só que ele não se generalizou e ele enfrentou contra as reformas. Isso vai impactar o orçamento e a expansão desses direitos. Veja, explicando melhor, o que a Constituição fez? Ela estabeleceu ao artigo 6º um conjunto de direitos sociais, mas nem todos aqueles direitos sociais tiveram recursos vinculados. Esse desenho de financiamento, o que ele vai pegar? Ele vai dizer o seguinte, olha, algumas políticas sociais eu vou garantir recursos vinculados. Seguridade social. Eu vou lá e desenho o artigo 95 e digo que saúde, previdência social, assistência e seguro-desemprego vão ser financiados com contribuições sociais, contribuições de toda a sociedade. O que faltar, o orçamento fiscal vai complementar. Então, você vai aí separar uma parte da arrecadação para financiar essas políticas sociais. Bom, aí tem outros desenhos dentro, porque efetivamente aquilo que é a garantia constitucional obrigatória você paga, né? E aquilo que é serviços que possa expandir, que não tem gastos obrigatórios, você tem mais dificuldade ainda, né? Então é uma boa discussão. Mas enfim, né? O desenho informado. Além disso, vamos estabelecer gastos mínimos obrigatórios, educação e saúde, né? União, estados e municípios. Bom, aí você acompanha mais do que eu todo o debate, as idas e vindas da regulação do financiamento da política de saúde, o movimento SUAS mais 10, que a gente acabou sendo derrotado ao final desse processo e agravou ainda a situação com a emenda constitucional 95. Porque quando se começou a regular ainda que não era o que a gente esperava, entra a emenda e limita isso, né? Ou seja, efetivamente a União não tem mais um gasto mínimo obrigatório com saúde, com educação, a partir disso. Né? E também a Constituição desenha assim, ó, fora dessas contribuições sociais vinculadas, fora do gasto mínimo obrigatório, tem os demais, vão para dentro da política fiscal. Então, se chegou para dentro da política fiscal, o direito ao lazer, o direito à habitação, né? O direito ao saneamento, o direito ao urbanismo, o direito ao transporte, o direito à cultura, a igualdade de gênero, combate à desigualdade racial, etc. Isso vai disputar com banqueiro, com empreiteiro, com prefeitos, com governadores recursos dentro do orçamento. E aí a margem fica baixíssima, né? E a capacidade de tomar esses recursos dentro do orçamento é muito mais complicada. Aí vai mostrar claramente, né, que você vai ter um limite na garantia desses direitos e dessa expansão. E mais, né, naquilo que era gastos mínimos obrigatório ou de recursos vinculados, a primeira emenda de revisão constitucional, 1993, 94, tratou de criar um negócio chamado Fundo Social de Emergência, que não tinha nada de social e nem de emergente, que aí vai desvincular 20% dos recursos que deveriam ser exclusivos da saúde, da previdência, da assistência e da educação, porque também vai atingir a educação no cômputo do 18% dos gastos da União.
E aí, vamos dizer, esse fundo é o avô da DRU, né, que a gente conhece bem, né, que depois vira Fundo de Estabilização Fiscal, depois desvinculação de recursos da União, que sobe de 20% para 30% e estende para estados e municípios. Então, você está retirando o recurso da área social para jogar na área fiscal, na área federal, sobretudo para pagar juros e amortização da dívida. Com a emenda constitucional 95, isso fica ainda mais difícil, né, porque onde tinha gasto mínimo obrigatório, você acabou, né, você fica limitado ao IPCA. Aí aumenta aqueles gastos constitucionais e benefícios obrigatórios previstos, que eles ainda não desmontaram tudo, né, nessa tentativa com a garantia de recursos. Né? Mas essas outras políticas, conjunto das políticas sociais, dos direitos sociais, passam muitas dificuldades na sua universalização. Né? A saúde é um bom exemplo disso, historicamente, né? Porque os atos das disposições transitórias constitucionais diziam, ó, saúde vai ficar com 30% do orçamento da Seguridade Social até a aprovação da primeira LDO. Nunca. Né? Nunca a saúde chegou nem perto de 30% do orçamento da Seguridade Social. Acho que o máximo que chegou foi 14%, 15%. Nunca chegou nem a metade do que estava previsto constitucionalmente. Né? Então, são essas questões, eu acho que fundamentais, né, para pensarmos esses limitadores. Perfeito. Então, eu acho, professor, que a gente está chegando no final, né, por causa do horário, então vou te fazer uma última pergunta, que acho que amarra todas as outras, que é para que você nos fale um pouco sobre essa questão do cidadão consumidor frente ao cidadão dotado de direitos, e como você enxerga a cidadania aqui no Brasil. Essa também é uma questão bem complexa. Né? Eu sou um dos maiores críticos dessa expressão cidadão consumidor. Né? Isso é típico da ideologia neoliberal, né? Que quer transformar a relação do Estado com a cidadania, com o cidadão, numa relação de consumo. Né? Tanto que usa o usuário, o cliente do Estado, a clientela da escola, né? Ou seja, é um tensionamento para transformar isso numa relação individualizada e não uma relação de cidadania, né? de coletivo, portador de direitos. Né? Veja, o cidadão ele é portador de um conjunto de direitos, né? Sociais, políticos, civis. Né? Ou seja, em tese, no Estado de Direito, minimamente deveria se garantir isso. Né? Ou seja, essa é a expectativa. Né? O que o neoliberalismo tratou de transformar é criar a figura do cidadão consumidor, né? Inclusive na sua relação com o Estado. Né? E isso aqui no Brasil nasce, sobretudo, e está expresso isso, num documento chamado Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, conduzido pelo senhor Brescia Pereira, em 1995, como ministro da Reforma do Estado. Mas foi uma equipe, o documento assinado pelo Fernando Henrique Cardoso, encaminhado ao Congresso. Isso é um documento, um guia orientador de período, para, como diz a professora Elane Bering, para quem quer compreender a gestão das políticas sociais no Brasil. Porque lá que diz que vai tirar a responsabilidade do Estado na garantia dos direitos, jogar para a sociedade civil em nome de uma determinada publicização, que nada mais é do que a privatização dos serviços sociais e das políticas sociais, em nome do atendimento de um cidadão consumidor. Que ele cobraria, que ele ficaria mais perto dessa execução, né? Se faz isso com a educação, com a saúde, né? Com pesquisa e tecnologia, enorme tensionamento nas universidades para se fazer isso há muito tempo. Né? A CAP chegou a ensaiar a contratação de professores universitários via organizações sociais, fora do âmbito do concurso público e de respeito à lei de licitações. Então, o que é esse cidadão consumidor? O que tem o consumidor de direito? O Código de Defesa do Consumidor. Ele, efetivamente, é um contrassenso. Ele não é um cidadão. Ele é alguém que vai estar numa relação comercial protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, que, aliás, por ironia, não protege as relações contra o Estado. Você não pode processar o Estado num juizado comum, pequeno, enfim, enquanto consumidor disso. Então, assim, é uma ação, inclusive, mais complexa. Né?
seria, inclusive, um contrassenso. Então, a minha defesa, a minha perspectiva em termos de cidadania, é a defesa de uma cidadania ampliada, né? Uma cidadania que a gente construa, no mínimo, a emancipação política da população. E, para construir a emancipação política, precisamos de políticas públicas e de políticas sociais. Garantia de universalização, de acesso indiscriminado, né, de todos e de todas, né, que se faça política, as políticas públicas e sociais, a política tributária deve garantir minimamente. O gato está reivindicando o direito dele aqui atrás, desculpa. Eu esqueci de falar dos direitos animais. Ou seja, essas políticas públicas devem trabalhar nessa perspectiva de reduzir as desigualdades, né? Ou seja, de reduzir essa enorme desigualdade no Brasil. E essas desigualdades não são só econômicas, não são só diferenças salariais, são desigualdade de gênero, desigualdade de raça. Então, a construção da cidadania, a construção dessas políticas deveria caminhar nesse sentido. Agora, caminhar no sentido da direção de uma emancipação política, né? Ou seja, de dotar uma consciência social coletiva do entendimento do coletivo, daquilo que é de todos, daquilo que deve ser pensado como para todos e para todas, né? Ou seja, desses direitos protegidos, né? E que o Estado de direito, o Estado social, né, seja esse ente garantidor desses direitos, né? E é fiador disso, é importante, né? Pressionado pela sociedade civil, que é a sua fundadora, né? A sociedade civil que funda o Estado, né? Não ao contrário, né, como Hegel pensava, né, que era o Estado que fundava a sociedade civil. Então, essa é uma construção fundamental a ser feita. Ainda que nós temos que saber o limite desse Estado, né? Como você começou a nossa conversa, né, de uma posição anticapitalista, e nós sabemos que dentro do Estado capitalista os interesses são privados, né? Esse Estado busca sempre atingir ou proteger classes sociais, frações e classes, né? Mas a conquista da emancipação política é fundamental para apostarmos na emancipação humana, né? Em outro patamar de sociedade e de relações de civilidade entre as pessoas, entre as organizações, entre o Estado e aí sim pleno de direitos e de emancipação. Acho que seria um pouco isso que eu penso dessa questão colocada e que é bem complexa do seu entendimento no Brasil. Excelente, professor. Acho que foi uma aula muito boa para todos nós e com certeza teremos mais aulas mais para frente, inclusive em projetos que o Fórum convidou o professor Evilásio para participar também, em cursos compactos que a gente pretende fazer no futuro juntos. Então, vocês ainda verão bastante do professor Evilásio para nossa sorte aqui no âmbito do Fórum Social Mundial da Saúde e Seguridade Social. Quero só, Amanda, se me permite também agradecer, né, pelo convite e pela condução da nossa conversa por você, brilhantemente feito, com questões super importantes. Parabenizar o Fórum, né, por iniciativa dessas conversas sobre seguridade social, deixar um forte e fraternal abraço a todos e todos que acompanharam, aos integrantes do Fórum, mandar, sobretudo, um forte abraço ao Armando Negri, que coordena o Fórum, importante, mais do que professor, pesquisador, mas um importante militante e defensor, né, dos direitos sociais e dos direitos no campo da saúde, né? Parabenizar muito essa iniciativa e fico à disposição para futuras conversas. Muito obrigada, professor. Então, acho que é isso. Encerramos a entrevista de hoje. E aí, as nossas redes, os contatos, todos estarão em seguida, tanto no final desse vídeo quanto na legenda. Então, muito obrigada e é isso. Tchau, tchau.